vamos para Perícope 3, versículos 6 ao 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Olha só, vamos ver. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então o versículo 6 diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ele começou a falar da fonte de lucro no versículo anterior, e por isso que ele fala de fato, que é uma continuação. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, ele está dizendo, fazendo um trocadilho, usando a palavra lucro, que significa ganho, mas ele está falando de outro tipo de ganho, ou não. Olha só, a piedade, então a piedade é um tipo de ganho, só que é um tipo de ganho com contentamento. Ele fala, grande fonte de lucro é o quê? A definição, a piedade com contentamento. Define a piedade. Se eu te perguntar no final do culto, te perguntar qual a parte que achou mais interessante, se você quiser falar de piedade, então o que é piedade e o que é contentamento nesse contexto. Então esse contentamento, nós estamos vendo aqui, é estar satisfeito com o que Deus permite você ter e você fazer. E você não vai transformar a sua vida por um ganho material. Isso é o contentamento. Por isso que Paulo falou lá em Filipenses, lembra? O vosso tudo naquele que me fortalece. Nós aprendemos sobre contentamento. Eu sei ter nada, eu sei ter zero e sei ter muito. É justamente o que nós falamos na introdução aqui antes na palavra. Você já entendeu agora por que eu falei isso. É o contentamento. Deus me deu condição para fazer um passeio com a família, graças a Deus. Não tive condição ainda. Estou contente. Olha só. Eu sei ter nada e sei ter tudo. E sei ter um pouco, sei ter mais ou menos. Deus seja louvado pelo que eu tenho. Eu sei administrar. Eu sei dar prioridade para as coisas. Eu sei ter um contentamento. A sua Deus me dá, Deus me abençoa, e eu não consigo ter, não tenho nada. Aí Deus dá para ela faz o quê? Abandona Deus. Agora eu tenho um carro bom que eu posso viajar, agora eu tenho um salário bom que eu posso comprar coisas, agora eu posso fazer viagens. Eu não vou ficar na igreja. Eu tenho muito mais do que fazer, coisas mais importantes do que a igreja, coisas mais importantes do que o reino de Deus, coisas mais importantes do que Jesus, na concepção dela. Então, isso não é piedade com contentamento. Paulo falava, eu sei viver na bonança, eu sei viver na prosperidade. Quando eu estou na prosperidade, eu não abandono o Evangelho, eu não abandono Jesus, eu fico na prosperidade e com Jesus. Vamos orar para que sejamos assim, até mesmo para que o irmão possa ser abençoado, porque tem gente que não pode. Você pega uma criança, por exemplo, o Bento é assim, ele se engasgava até com água. Não quer que coisa leite, você dá pouquinho para ele. Se você enche esse copo, ele engasgava. Eu tenho uma ideia, ele foi para o hospital, ele ficou internado, mamando, porque não sabia o controle. Então, às vezes, tem cristão assim, tem cristão que Deus tem que abençoar no conta-gota mesmo, assim, ó, pouquinho, senão ele engasga, senão ele se afoga. E porque falta a maturidade. Então, fale com Deus, olha Deus me dê contentamento, me dê maturidade para que eu possa dividir as coisas, ser feliz, passear com a família, ter dinheiro, ter muito dinheiro, e ao mesmo tempo eu consiga equilibrar, eu consiga renunciar a algumas coisas, colocar o Senhor em primeiro lugar, como nós já falamos. Somos cristãos, temos certeza da vida eterna, temos certeza que estaremos com Jesus, nós temos que ser mais felizes e
realizados do que os ímpios, do que aqueles que não têm esperança, de que a esperança está unicamente no dinheiro. A felicidade é realização material, é viver como se Deus não existisse. Nós não, nós somos os filhos do Deus Criador dos céus e da terra, e passaremos a eternidade com Jesus. Enquanto estivermos aqui, temos Deus, temos felicidade, temos alegria, temos esperança, vamos ser mais felizes que os ímpios. Vá ser feliz, vá prosperar, seja abençoado. Eu já encontrei, já conheço um dos irmãos prósperos, irmãos empresários prósperos, mas próspero mesmo. É gente rica mesmo, já conheci muitos e conheço gente rica, mas eles sabem equilibrar. Ele é rico, mas ele é crente, ele consegue equilibrar essas coisas. Tem gente que não consegue. Então, que Deus nos abençoe e saibamos ter contentamento. Olha só, Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21, e aí vai me dando uma ansiedade, porque eu tenho que mencionar muitas referências hoje. Você sabe que nós não mencionamos muitas referências, mas hoje tem, e é uma aplicação pertinente, só que são textos que nós não vamos analisar os textos, senão não dá tempo. Então temos que só falar rapidamente, na esperança de que os irmãos entendam nessa primeira leitura. Então, o 16 diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Como eu disse, não vou poder detalhar o texto, porque senão não dá, tem mais referências, mas seja suficiente essa leitura. Eu acho que é autoexplicativo, acho que é fácil. Né? Não acumulem tesouros sobre a terra. Esse não acumulem não quer dizer que você está proibido, não é que tem que ter o contexto da Bíblia, né? Jesus era sustentado, inclusive, por pessoas ricas, não sei se vocês sabem, aquelas mulheres, a mulher de Cusa, inclusive, que é mencionada, são pessoas ricas que sustentavam. Jesus, lembra de José de Arimateia, o túmulo, pessoas ricas, tá? Então, mas não acumulem, você não colocar como prioridade, não viver para aquilo, tá? Não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Próximo. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escapam nem roubam. A pergunta é: estamos ajuntando tesouro no céu? Você está ajuntando tesouros no céu? Como é isso? Como se faz isso? Temos que perguntar. O nosso Jesus falou. Então é importante para nós. Jesus falou isso. Eu quero saber o que é isso. Mas só pergunto. O primeiro passo é pensar. Você tem ajuntado tesouros no céu? Sim ou não? Ou só está pensando em ajuntar tesouros aqui? Quero ter um bom carro, quero ter uma boa casa, quero ter uma boa renda. Como eu disse, tenha. Que Deus te dê. Nós estamos orando, inclusive, toda quarta-feira por isso. E quero que você seja abençoado. Mas eu sou pastor, eu tenho que dizer. Eu sou um pastor que quero ensinar as pessoas na palavra. Ajuntem tesouros no céu. Pense nisso. Pergunte para você mesmo, não o irmão lá, você. Eu estou ajuntando tesouros no céu? Eu me preocupo com isso? Jesus falou para vocês. Próximo versículo. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Seu tesouro está aqui ou seu tesouro está no céu? Onde está o seu tesouro? O seu tesouro está em ostentar para as pessoas as riquezas dos seus ganhos? Converse isso com o maridinho, converse isso com a esposa. Fala: meu marido, onde está o seu tesouro? Onde está o nosso tesouro? A esposa tem essa liberdade, né? Para falar isso. Pergunte para a esposa. Esposa querida, onde está o seu tesouro? O que você está ensinando para os seus filhos? Será que os seus filhos olham para você e falam: o tesouro da minha mamãe, o tesouro do meu papai está no céu? É mais importante do que os tesouros aqui. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. A criança observa você, não o que você fala, o que você faz. Meu pai é fiel, minha mãe é fiel. Ele coloca Deus em primeiro lugar, ele tem diversão, ele sai, ele se diverte, tem salário, ele trabalha, mas ele não larga Jesus, ele não larga a comunhão no corpo de Cristo. Seu filho, sua filha observa, vai crescer vendo isso. Ah, mas meu filho não. O que você está ensinando? Falar? Você acha que ele está aí com o que você fala? Está observando você. Então, onde estiver o seu tesouro, onde está o seu tesouro?
Porque é o tesouro que está no seu coração. Seu coração está mais no mundo ou mais no céu? O que as igrejas estão ensinando hoje? A teologia da prosperidade, do triunfalismo. Vem cá receber a sua bênção. O que é bênção? Você vai vir aqui, esta noite vai receber, esta noite não é noite, né? Ou esta manhã, não sei. Você vai sair com a sua vitória, culto da vitória. Que vitória é essa? Será que é a vitória dos céus, é o reino de Deus ou não? Igrejas ensinando o crente a focar nas coisas materiais. Pastores ensinando as pessoas a focar no tesouro aqui embaixo, aqui na terra. Antibíblico, anticristão. Mas por que eles ensinam isso? Porque é mais vantajoso para um pastor ou para um ministério fazer as pessoas focarem no tesouro aqui embaixo e não no céu. Pensa nisso. Por que eles fazem isso? Por que eles estão contra a palavra de Jesus? Um cristianismo contra Cristo. Cristianismo contra Cristo, contra a palavra de Deus. Por que isso não é tão pregado hoje em dia? Ou é? Não sei, estou muito tempo fora de igreja, não sei, o nosso ministério. Não sei como é que está por aí, mas pergunto, será que as igrejas estão ensinando isso? Ou não? E por que não? Pergunta, por que não? Por que não estão mais ensinando isso? É uma pergunta. Você vai pensar, você pode me falar no final do culto o que você acha ou por quê. A razão é uma escolha. Eu escolho pular esse texto e não falar sobre esse texto. Eu escolho falar apenas para as pessoas pensarem no tesouro aqui na terra. Por que essa escolha? Por que eles escolhem isso? Esse é o último versículo 21. Mais um, ainda Mateus, capítulo 16, versículo 26 e 27, 2. A perícope é bem maior. Eu vou ler só esses dois, tá? Dá muita vontade de ler tudo, mas não dá, porque tem que me controlar. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Quantas almas serão perdidas, foram perdidas e estão em perdição? Hoje, agora. Aonde está o nosso irmão e a nossa irmã agora? Aonde estão os cristãos, muitos cristãos que estão fora da igreja agora? Dizem cristãos. O sabor cristão. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você responderia? Igrejas e pastores ensinando as pessoas a focar em ganhar o mundo inteiro, em ganhar coisas materiais, reduzindo a palavra bênção a uma coisa espiritual, a uma coisa material. Se fala bênção, a pessoa pensa em carro, dinheiro, casa e coisas materiais. Ela não pensa em bênçãos espirituais, bênçãos eternas. Não pensam em estar com Jesus para sempre. Não pensam em reino dos céus. Não pensam em tesouro nos céus. Jesus deu uma ordem para nós: ajuntem tesouros no céu. Se nós não ajuntamos, nós estamos em pecado, nós estamos em rebelião, nós estamos ignorando o que Jesus falou. Estamos em desobediência. Ajuntem tesouros no céu. Jesus está olhando para a igreja hoje e olha, a igreja está obedecendo Ele ou não? Porque Ele falou, ajunte tesouros no céu. E os pastores estão ensinando as pessoas a obedecerem a palavra de Jesus ou a desobedecerem? Ajuntem tesouros aqui na terra. De que adiantará um homem ou uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Próximo versículo. Porque o Filho do Homem, Jesus, há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Igreja, atenção aqui, por favor. Jesus virá na glória com seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá. Haverá uma retribuição a cada um conforme as suas obras. Não somos salvos pelas obras, mas as obras mostram que somos salvos. São reflexo da nossa salvação, a consequência da salvação. Como estão as suas obras?
Quando você encontrar com Jesus, quando nós nos encontrarmos com Jesus, qual vai ser a retribuição por nossas obras? O que Jesus está falando aqui? Haverá uma retribuição. Mais uma vez, será que o evangelho de hoje, os pastores hoje, os ministérios, igrejas, com tanto apóstolo, profeta, com tanta coisa que tem, será que estão ensinando as pessoas que haverá um dia que Jesus vai nos retribuir conforme as nossas obras? E qual que é o assunto de obras aqui? Qual que é o versículo anterior, Pedro? Qual que é o contexto aqui, o assunto? Conforme as suas obras. É o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha o contexto. Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa retribuição? Olha que interessante esse contexto de Mateus. Então, pronto, vamos ler o versículo 11, aqui continuar nosso texto, versículo 11 ao 16. Mas você, homem de Deus, Timóteo, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, é diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandato, imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. É muita coisa boa para falar aqui, né? Interessante. Se coloca no meu lugar, é difícil. Você olha do jeito como eu resumo isso. Ainda tem mais versículos na frente. Eu não posso ficar 10 domingos no capítulo só. Se coloca no meu lugar, tem um pouco de misericórdia. Em vez de me criticar, não, aqui não, ninguém me critica. Mas é difícil. Você põe no lugar, e agora? O que eu faço? O tempo já está acabando, eu quero terminar, tem que terminar. Vamos parar por aqui e depois nós continuamos. Mas vamos só fechar esse versículo 11 ao 16. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor. Então, Timóteo tinha que fugir disso tudo, ele tinha que combater a fé, ele tinha que combater o bom combate da fé. Então, combata o bom combate da fé. O que é combater? Era um combate, não era uma coisa simples, era um combate. O Evangelho é combate, a sua vida é um combate, a minha vida é um combate, não é fácil, não é facilidade. Vamos combater. Quem disse que o Evangelho é moleza, é facilidade? Você não tem que renunciar a coisas? Você não tem nada que te confronte? Tudo bem, tem um Evangelho. O outro Evangelho é sem combate mesmo. E nada de palavra de Deus, nada de palavra que mude, sem combate. Não é o Evangelho. O Evangelho, você tem que combater a sua carne, você tem que combater as obras do diabo. Esse é o Evangelho. Foi assim, o Evangelho de Jesus é esse. Ah, mas eu prefiro o outro, o sabor Evangelho. Ok, é uma opção, é uma escolha. Vamos ler 17 ao 21 e vamos encerrar? Quem se opõe, levanta a mão. Ninguém vai ter coragem. Vamos lá, 17 e 21. Porque senão vai ficar só esse pro domingo que vem, né? E aí a gente já começa com a segunda carta. Então, quem o cálice para sempre. Versículo 17 ao 21. Exorte os ricos deste mundo. Ó, esse aqui vai para os ricos, hein? Vamos lá. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Irmãos, interpretação de texto, por favor, entendam isso muito bem, que aí eu tenho que explicar muito. Isso é autoexplicativo, ok? Aí já encerramos agora. Está calor, né? Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer.
que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Amém. Acabamos a primeira carta do apóstolo São Paulo. Então, o que vamos fazer aqui? Versículo 17, exorte os ricos deste mundo. Quer dizer que eu vou ter que saber quem são os ricos aqui da igreja, eu vou ter que exortar. É o que a palavra manda. Mandou Timóteo fazer. Timóteo, exorte os ricos deste mundo. Então Timóteo tinha que exortar os ricos da igreja cristã, não só de Éfeso. A carta era para Timóteo em Éfeso, mas Timóteo era um cooperador de Paulo. Trabalhou com Paulo não apenas em Éfeso. Então, poderia ser que essa exorte os ricos deste mundo não se refira exclusivamente a Éfeso. Olha só, exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos. Então, os ricos da nossa igreja naquela época não deveriam ser orgulhosos. O que os orgulhosos faziam? O que eles não podiam fazer? Nem depositem a sua esperança na riqueza. Qual que é o problema? Qual era o problema aqui? Não é que eles não podiam ser ricos. O problema é que eles não podiam depositar a esperança nas riquezas. A confiança nas riquezas. Como se Deus não existisse. Eles deviam depositar a confiança em Deus. A esperança em Deus e não nas riquezas. E além disso, eles deviam, como nós já falamos, ajuntar tesouro no céu. As riquezas celestiais, as riquezas eternas, a verdadeira vida. Olha só que interessante. É isso que eles deviam fazer. Então, nós vamos encerrar com mais duas referências agora. Lucas 8, versículo 14. Duas referências em Lucas e encerramos. Olha, graças a Deus conseguimos. Lucas, a parte que caiu, lembra disso? Lembra do semeador que saiu a semear? Que é a parábola do semeador? Dizem que está errado esse nome. Nós criamos esse nome. A Bíblia não tem. O Lucas, quando escreveu lá, ele não colocou os outros evangelhos, parábola do semeador. Nós criamos esse título, mas criamos errado. Porque o semeador aqui é o que não tem ênfase no texto. Ou é a semente ou o terreno. Então a parábola da semente é a parábola dos terrenos. Porque o semeador não está em evidência aqui. Enfim, a parte que caiu entre espinhos, lembra? O semeador saiu a semear, não dá para contar tudo isso aqui, senão. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Eles ouviram o Evangelho, eles ouviram a palavra, mas no decorrer dos dias foi sufocado. A pessoa ouve um domingo a mensagem, às vezes até o outro domingo a semente foi sufocada, foi arrancada. No domingo ela está aqui, está bem, é isso, fez todo sentido essa palavra, meu coração está queimando, minha cabeça está aqui, olha, é isso, tem que ser assim. Aí vem segunda, aí vem terça, vem quarta. Quando está na quinta, ela nem se lembra mais do que foi falado, já mudou a disposição, o coração, mudou tudo. Isso acontece. Você vai ver aqui na igreja, gente que estava aqui domingo, como eu falei, no outro domingo já a pessoa já não, parece que ela não ouviu nada. Como é que está o seu coraçãozinho durante a semana? Você ouve a mensagem aqui, como é que está o seu coraçãozinho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, como é que fica isso? Olha só, Jesus explicou isso. Então, ouviram, mas no decorrer dos dias foram sufocados com o quê? Preocupações. Cuidado com as preocupações. As riquezas. Então, os irmãos ricos têm uma tentação maior. Nós que somos pobrinhos, nem tanto. Né?
Mas é bom se puder ser abençoado financeiramente, prosperar e continuar, e não deixar nada sufocar, e renunciar e trabalhar na prioridade. Você vem aqui para o culto, depois você sai, pega seu iate, pega seu jatinho e vai passear. Vai para Disney, vai para sei lá onde você quer ir, mas você dá prioridade para as coisas. E os prazeres desta vida, olha só, os prazeres da vida não podem sufocar. Mas nós já lemos que nós podemos ter prazer na vida, com prioridade, com organização, com equilíbrio. Depende dos prazeres. Não os prazeres pecaminosos, por óbvio, ou para ter prazer na vida tem que ser pecado. Tem gente que só consegue se divertir com o pecado, né? Se ele vai conversar e brincar, se ele não falar um palavrão, ele não se diverte. Se ele não contar uma piada suja, ele não acha engraçado. Aí não dá, porque a diversão para ele significa pecado. Assim, diversão para ele significa ser uma coisa antibíblica. Não dá. Define a prazer dessa vida. Eu consigo brincar e conversar sem ter que fazer. Eu consigo ter que conversar com os irmãos e dar risada falando de coisas que não são. Eu não preciso de falar um palavrão para ser engraçado, para me divertir. Não preciso de contar uma piada suja. Eu posso ser feliz e dar testemunho. Eu posso brincar e dar risada e rir alto sem necessariamente pecar. Não precisa ser o Espírito Santo. Posso ou não. Então, se a pessoa não consegue, tem que dar uma pensada. O que está acontecendo? Os prazeres dessa vida e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Esse é o 14. Agora, Lucas ainda, capítulo 12, versículo 13 ao 21. E já, capítulo 12, versículo 13 ao 21. Então, Lucas, capítulo 12, versículo 13. Vou ler rapidinho, tá? Olha só. Autoexplicativo. Não vou poder explicar o texto e já vamos encerrar aqui. Esse é o último texto, ok? Então vamos lá. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Aí vai avançando, Pedro. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Continua. Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Olha a avareza. A avareza é um problema. Então nós vimos lá, o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Não é o dinheiro. Ah, mas o dinheiro é... Aí erraram, né? Pegaram esse texto e dizem, o dinheiro é a razão dos males. Não é. Mudaram o texto bíblico. A Bíblia fala, o amor ao dinheiro. Como eu disse, tem pessoas que são cristãs ricas e prósperas, eu conheço, já conheci, mas elas conseguem ter o tesouro nos céus. Tem gente que não consegue. E Deus, para que a pessoa esteja no céu, livre do inferno, Deus tem que evitar que a pessoa fique rica, não pode deixar, senão ela vai embora. Ela não consegue ser uma pessoa próspera e servir a Deus, ela não consegue. Ela tem que estar na dificuldade, ela tem que estar no desespero, tem que estar na coisa ruim, para se apegar a Deus e ser dependente de Deus. Se ela começar a melhorar, ela fala, tchau. São igual os 10 leprosos, lembra? 10 leprosos, Jesus curou. Quantos voltaram para agradecer? Só um, não foi? O resto falou, estou sem lepra, vou agora tirar a barriga da miséria. Quer nem saber de Jesus. Aí um voltou, peraí, vou lá agradecer a Jesus que me curou da lepra. É gratidão, relacionamento com Jesus. Então, Jesus disse isso, né? Não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Ela não pode dominar você. A avareza não pode dominar você. Por quê? Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. A nossa vida não é por abundância das coisas. Eu tenho que ter um carro novo, senão eu tenho que ter uma casa assim, senão como é que fica? Próximo versículo. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Esse aqui é o último texto, hein? Vamos prestar atenção? Vamos lá? Imagina o homem, ó. O campo de um homem rico produziu com abundância. Tem algo errado aí? Não. Você pode ter um campo lá, minha figueira cresceu, minha figueira está crescendo. Já tem cereja também, está crescendo cereja. Próximo 17. Então ele começou a pensar. Aquele emotionzinho. Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Tem algum probleminha aí? Nenhum. Ele tinha uma colheita, abundância, e ele pensou, o que eu faço agora? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Próximo. Até que disse, já sei.
destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Tem algo errado aqui? Olha, honestamente não vejo algo errado. É pecado fazer isso? Próximo. Então direi a minha alma. Agora já muda. Eu falei que tinha pecado lá, tá? Por favor. Então direi a minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Não vou poder explicar esse texto, tá? No final você me fala o que você achou, qual a sua opinião. Próximo. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Então, esse é o versículo 20, vamos ler só o 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E agora nós encerramos. Louco. E algumas versões diz tolo. Vamos tomar cuidado. Jesus disse isso. Vamos tomar cuidado. E vamos encontrar Jesus um dia que disse isso. Como é que estamos? Estamos juntando tesouros no céu ou estamos juntando tesouros para nós mesmos? Você é rico para com Deus? Sim ou não? Não tem que me responder agora. Pense sinceramente, você é rico para com Deus? Vamos pensar. Pense nesse texto, depois vamos um dia estudar Lucas com muita profundidade. Aqui só lemos, não vamos explicar. Fica só a perguntinha: você é rico para com Deus? Sim ou não? Essa é a nossa mensagem para hoje. Seja próspero, estamos orando, Deus abençoe você. Eu quero que você tenha o melhor salário. Quem participa da oração é testemunha disso. Oramos ou não por isso? Para que os irmãos tenham bons salários, para que você tenha um carro bom, para que você tenha uma casa boa, seus filhos sejam abençoados materialmente. Oramos ou não por isso? Toda quarta-feira estamos orando por você, para que você seja próspero. Mas eu sou pastor, tenho que dizer a verdade. Esse é o texto. Como é que está o seu tesouro para com Deus? Quando Deus olha para você, qual é a sua relação com Deus? Venha a nós, venha a nós, venha a nós, ao teu reino nada, não é? Não é o correto. Mas às vezes vem a nós, não tem um papo assim de vem a nós ao teu reino. Minha mãe falava isso, vem a nós ao teu reino nada. Então vamos orar e que os nossos tesouros estejam nos céus.